Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o Natal. O Natal, ele é uma festa que tem que ser celebrada pelos cristãos, em geral. É uma festa que é importante, é fundamental para a fé cristã celebrar. E a origem, tem como você sabe da origem, você tem como saber como foi a origem do Natal e o que significa a palavra Natal. Então nesse vídeo, pessoal, você vai entender tudo sobre isso nesse vídeo. E assista o vídeo até o final, sem paixão, sem defesa cega. Assista até o final para você entender esse assunto, porque o meu intuito aqui é trazer esclarecimento e ter um debate honesto sobre o assunto. Não causar polêmica, nem causar paixões raivosas para um lado ou para o outro. Só assista até o final e você tira suas conclusões, viu? Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição, deixa o compartilhamento também, deixa o curtir e vamos pro vídeo. Pois é, pessoal, bora começar essa leitura, por esse artigo aqui. Eu espero, pessoal, que vocês não fiquem assim, alguns zangados ou estressados, só por o que eu vou mostrar para você nesse vídeo, mas eu tenho que lhe informar, eu tenho que ser honesto com as informações. Vocês também têm que ser honestos para receberem as informações. Mas calma que a conclusão do vídeo é só no final. Só acompanha comigo aqui. Celebrações natalícias surgiram muito antes de Jesus e marcaram o solstício de inverno. Falam antropólogos, pessoas que estudam a história da humanidade ao longo das épocas. Então bora ler aqui. As celebrações natalícias têm origem muito antes do nascimento de Jesus, estando associadas ao solstício de inverno, com práticas que visavam ajudar ao renascimento do Sol perante o receio de seu desaparecimento, sublinha o antropólogo Aurélio Lopes. Depois eu vou explicar para vocês o que é essa questão do solstício de inverno, pessoal, e o que tem a ver com a questão do Sol, Especialistas em religiosidade popular, Aurélio Lopes explica a colocação do nascimento de Jesus nesta altura do ano, com a necessidade de fazer desaparecer as celebrações em honra a Mitra, o deus do Sol. Olha só esse detalhe, o deus do Sol, na mitologia persa. A celebração do Natal como a festa do nascimento de Jesus só surge depois do século IV, porque os cristãos consideravam que o nascimento era apenas um artifício de consubstanciação para que a divindade adquirisse um corpo e pudesse depois sofrer e morrer pelos homens, e mostrar-lhes o caminho da salvação, sendo o verdadeiro nascimento e a ressurreição, como dizia Clemente de Alexandria, frisou. Ou seja, esse antropólogo deu essa visão dele, que os cristãos têm essa visão de que Jesus Cristo tinha que se incorporar, nascer e viver nesse mundo, cumprir o seu ministério e morrer, e depois ressuscitar. O nascimento de Jesus, no caso, para os cristãos, tem esse significado, ele criar corpo nesse mundo, ele se encarnar, Ao tornar-se a religião dominante do Império Romano, ou seja, com o catolicismo romano, quando o Império Romano reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império, o cristianismo tornou-se exclusiva, não admitida outro culto, ou seja, nenhuma outra religião oficial, o que levou a que adotasse práticas que visavam ultrapassar e absorver os outros cultos. Então vou ler até aqui, pessoal. Se você quiser continuar lendo esse artigo, pode ler depois e procurar. Então é isso. O Império Romano reconheceu o cristianismo como a religião oficial do Império. Não é que ela reconheceu o cristianismo como uma religião. Isso já era reconhecido. Mas como os cristãos adoravam apenas Jesus Cristo e o Deus da Bíblia, Yahvé, Jeová, o Pai de Jesus Cristo, o Império Romano começou a entender que os cristãos eram preconceituosos com outras religiões, inclusive o cristianismo no início, os cristãos eram chamados de ateus, porque só criam no único Deus deles, os deuses dos outros, eles não criam e não adoravam, e eles pregavam contra o Deus dos outros, então eles eram até perseguidos por isso. Depois de muita perseguição entre uma perseguição e outra, o Império Romano reconheceu o cristianismo como religião oficial do império inteiro. Então todos os pagãos de outras religiões tinham que se curvar ao Deus do cristão, à religião cristã. Porque o Império Romano, os imperadores começaram a se converter, e as pessoas de alta patente no Império Romano começaram a se converter ao cristianismo, e por isso se a religião do rei é a cristã, automaticamente a religião dos subordinados tem que ser cristã também. Então é obrigatório todo mundo crer como ele crê. E as outras iam ser desprezadas, porque o cristianismo não reconhece outros deuses, porque eles só adoram o único Deus. Então é por isso. Então vamos seguir essa leitura aqui, pessoal. A origem do Natal. O Natal é a data em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Durante muitos anos após seu nascimento,
Essa comemoração era feita em dias diferentes, pois não se sabia a data exata do seu nascimento. Foi somente no século IV que se estabeleceu a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro pelo Papa Július. Além da inexistência de documentos históricos que confirmem a data do nascimento de Jesus Cristo, uma das explicações para a escolha do dia 25 eram as festas pagãs, que costumavam ser realizadas neste dia. Era, era, Essa era a data em que os romanos comemoravam o solstício de inverno. A celebração era uma homenagem ao Deus Sol. Era o nascimento em que era o momento em que os romanos pediam por fartura. Anos mais tarde, o Deus Sol foi substituído por Mitra, um deus da mitologia grega. Além desses rituais, outra celebração que pode ter influenciado a definição da data do Natal é o Yule All Joy, uma comemoração realizada pelos nórdicos da era viking, também em celebração ao solstício de inverno. Acredita-se que a escolha do dia 25, portanto, era uma forma de conseguir mais adeptos ao cristianismo, utilizando-se de algumas referências dos rituais pagãos. Então, pessoal, uma explicação aqui breve sobre a questão do nascimento de Jesus. Se você fizer a cronologia em que Davi separou as turmas durante o ano, Davi separou as turmas de sacerdotes, o pai de João Batista, o João Batista que batizou Jesus, ele oficiou na turma em que vai, se você fizer o cálculo em que ele estava oficiando a turma dele, um mês, né? E você fizer o cálculo com o nascimento de João Batista e depois de Jesus Cristo, você chega mais ou menos a que Jesus nasceu entre a primeira quinzena de setembro ou a segunda quinzena de setembro. Então, se é para celebrar alguma data, é dessas duas quinzenas de setembro, né? Que é o que os historiadores e as pessoas especialistas que fizeram a cronologia dá mais ou menos aí. O 25 de dezembro é por esse motivo. O Império Romano tinha reconhecido a religião cristã como oficial do Império, por isso eles queriam cristianizar os pagãos, e eles pegavam as festas pagãs que as pessoas colocavam, os pagãos colocavam como mais importantes, e eles queriam cristianizar de qualquer forma os pagãos para combaterem as suas religiões, porque a religião oficial do Império, e o Império naquele tempo agia pela força, não tinha negócio de democracia, diplomacia, então ele impunha a sua religião a todos. Então, para que os pagãos começassem a se adentrar ao cristianismo de alguma forma, eles começaram a cristianizar os pagãos através de cristianizar suas festas que eles faziam, né? E colocaram a importância agora de Cristo também nesse momento. Então foi assim que ao longo das épocas ficou conhecido o Natal sendo celebrado pelos cristãos, o nascimento de Jesus. Então, pessoal, bora ler essa partezinha aqui, ó, sobre Nicolau de Mira, né, que é o tal do São Nicolau, para a gente entender essa questão da figura do Papai Noel, onde é que ele entra em cena, né? Então você vai ler comigo aqui, ó. São Nicolau de Mira, ou dito de Taumaturgo, né, dito Taumaturgo, também conhecido como São Nicolau de Bari, é o santo padroeiro da Rússia, Grécia e da Noruega. É o patrono dos guardas noturnos da Armênia e dos coroinhas da cidade de Bari, na Itália, onde estariam sepultados seus restos. O dia 6 de dezembro do ano de 350 é a data da morte de São Nicolau de Mira, na Turquia, um bispo que ficou conhecido por sua caridade e afinidade com crianças devido à sua imensa generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos. Foi canonizado pela Igreja Católica e tornou-se um símbolo ligado diretamente ao nascimento do menino Jesus. São Nicolau é considerado um dos santos mais conhecidos da cristandade. Então vou ler aqui, pessoal. Se você quiser ler depois o artigo, fique à vontade. Então é o seguinte, o São Nicolau é uma das figuras que inspiram, entre várias outras figuras, viu? Que inspiram o tal do Papai Noel. Então, porque ele é conhecido pela sua caridade, generosidade, principalmente com crianças. Então vocês estão vendo que todas essas influências serviram para moldar esse tal do Papai Noel. E você vê que esse tal do Papai Noel, ele concorre com a figura de Cristo no Natal. Ele sempre concorre, não é à toa que quando se fala em Natal já se lembra do velhinho de barba branca, de roupa vermelha. Você não vai lembrar só de Jesus Cristo. Então você vê que uma coisa que começa errada, pessoal, ela segue errada e ela termina errada. Uma festa que tem origens pagãs, eu mostrei aqui, e tem, por mais que você não goste de ouvir isso, por mais que tenha gente que vocifera nos púlpitos, nas igrejas, nas suas casas, nas suas ceias de Natal. Ah não, mas temos que celebrar mesmo porque é a contracultura, a cultura do mundo, o cristianismo tem que ser exalado, Cristo tem que ser falado no dia de Natal, porque senão fica só o Papai Noel e Cristo fica esquecido. Mas esses mesmos crentes celebram tradições pagãs, porque colocam árvore de Natal na sua casa e não tem ideia do que significa essa árvore de Natal. Está ligado ao solstício de inverno, sim, que eu li no começo, a celebração com essas árvores. Bota todo o conjunto de pisca-pisca, toda essa ornamentação de Natal, né? Fora a questão da ligação com o Papai Noel.
E fora o fato de querer celebrar essa data achando que Jesus Cristo está sendo honrado, ele precisa, é fundamental, ele vai deixar de ser menos Deus se não adorar ele no dia 25. Ah, o evangelho não vai ser espalhado se não celebrar Cristo. Pessoal, você tem que entender que a origem, qual é a origem? O Império Romano reconhecendo a religião cristã como oficial do Império e única, e por isso eles queriam cristianizar todas as festas pagãs. É isso que vocês têm que entender. Entendendo isso, você entende que está errado toda a celebração da festa, desde o início, a continuidade e até onde vai dar isso, até o fim dos tempos, né? Então é isso. Agora, se você quer celebrar, você acha que é um momento de familiar, de confraternização, tudo bem, pode fazer, não tem problema, aqui ninguém vai lhe dizer que você vai para o inferno por causa disso. Mas saiba que você está celebrando uma festa que tem origens pagãs e tem motivos pagãos para existir. Não é a festa biblicamente colocada como, por exemplo, existem as 7 festas de Deus. Ninguém celebra as 7 festas de Israel porque a gente entende que já passou a primeira aliança. Mas se está lá as festas dizendo que é para ser celebrado, por que, é que os cristãos não celebram? Aí você vai dizer, porque não tem que ser celebrados mais. Então por que, é que essa festa que é pagã tem que ser celebrada? Se tem origens pagãs, claramente, para quem quer aprender, como eu coloquei no vídeo. Então, pessoal, não tem para quê. Ah, mas é um momento de confraternização. Tudo bem, pode fazer a confraternização com a sua família qualquer dia. Agora, não adianta você fazer igual os ímpios, que falam de Jesus Cristo no Natal, mas passa a vida inteira no pecado e em rebeldia à palavra de Deus. Não adianta de nada, você não está honrando a Cristo. Você está só pegando um dia e colocando como símbolo de cristianismo. Na verdade, você tem que honrar Cristo todo dia e negar a sua carne todo dia. Isso que honra Cristo e é isso que celebra o nascimento de Cristo dentro de você. É isso que vale a pena para Cristo. Se converter a Ele verdadeiramente e testemunhar dele todos os dias e não só dia 25, que é uma data qualquer para mim, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like no vídeo, deixa a tua inscrição, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.